Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, minha irmã querida Fabiane, Ade Everton, Marco Vinícius, seja bem-vindo, meu amado. Glória a Deus pela sua vida. Aleluias. Aleluias. Shalom, minha amada. Shalom, shalom, shalom. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Aleluia. Jaqueline, seja bem-vinda, minha amada. Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Dá um abraço nele. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Eu tenho muita estima por vocês. Aleluias. Seja bem-vindo, Jorge Claro, Everton aí. Glória a Deus. Aleluias. Evangelista Lília. Glória a Deus. Que saudade dos irmãos. Aleluias. Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus. Santo, santo é o Senhor, Rei do Universo. Aleluias. Aleluias. Que bom estarmos aqui para compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus fala conosco e daquilo que nós temos sido direcionados a compartilhar com os irmãos a partir do que o Espírito Santo tem falado a nossa pastora, a nós mesmos. É bênção, né? É muita bênção que Deus tem preparado para todos nós. Vai chamando aí, irmãos, os outros irmãos, para a gente começar a falar aquilo que Deus falou para nós. Amém? Chama os irmãos aí, para os irmãos a gente não começar e ter irmãos que não tenham peguem o negócio no meio do caminho, não é? Então, glória a Deus pelas nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Tá aí, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, seja bem-vinda. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Hoje nós vamos falar, queridos, de Érica, né? Érica Rodrigues. Ô, Érica, seja bem-vinda, minha irmã. Nós vamos falar qual foi o propósito, né, da vida terrena de Jesus. Ou seja, Jesus que é Deus, nós sabemos que Jesus é Deus, né? Nós já estamos crentes nisso, né? Maiara, seja bem-vinda, minha querida. Nós já sabemos, nós já estamos conhecedores, somos conhecedores que Jesus é Deus, é o Deus Filho, que faz parte da Trindade, mas a vinda de Jesus aqui teve um propósito. E nós vamos hoje, mandou os aviãozinhos, não foi hoje? Glória a Deus. Nós sabemos que a vinda de Jesus aqui teve um propósito, né? França, seja bem-vindo, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, a gente sabe que é a partir daí que a gente vai iniciar a nossa homilia, né? Então vamos lá, né? Abra sua Bíblia aí no livro de João, do João 3,16. E nós vamos falar um texto que é muito pouco conhecido, né? Para não dizer o contrário, né? Dos irmãos, que já está na cabeça de muitas pessoas, e já está, das mensagens. Glória a Deus, minha irmã Miralda, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma das
os versículos bíblicos que o nosso ministério mais usa. É uma das diretrizes do nosso ministério, que é um dos alicerces do nosso ministério, né? Então, só que muitas vezes a gente deixa isso se passar, né? A gente lê isso e talvez não dê a importância devida. E a Bíblia diz que porque Deus, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gabriela, seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Nós estamos aqui lendo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. José Vitor, seja bem-vindo. Porque Deus amou. Marcele, seja bem-vinda. Porque Deus amou. Isso é para ficar incutido em nosso coração. Por quê? Porque Deus amou. Porque Deus amou. Talvez você tenha passado pela sua cabeça, por que fica procurando coisas na sua cabeça, os porquês das nossas vidas. Eu te digo nesta noite, foi porque Deus amou. Foi o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Não foi só os crentes, Deus amou toda a criatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz em João 3,17, que a gente vai ler até o 21, ele diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas por Deus, porque foram feitas por Deus. Então, queridos, a vinda de Jesus, glória a Deus pela sua vida, irmão Ezequias, seja bem-vindo. Esse texto é um texto muito batido, e às vezes a gente não se dá conta. A Bíblia é como uma fonte inesgotável de sabedoria. No mesmo texto você encontra uma amplitude de coisas, de reflexões que Deus pode nos dar. Amém? Então, quando Deus fala que foi por causa do amor que Jesus veio, porque um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que preparou esta terra, este planeta para mim e para você, meu irmão. E ele vendo, eu já disse isso em cultos passados, ele vendo que algumas atitudes, algumas investidas dele, muitas coisas foram colocadas em jogo, e Deus tentou de diversas maneiras, através de diversas pessoas, diversos personagens, estabelecer uma relação estreita, estabelecer uma conduta para nós seres humanos, mas ainda assim, com toda essa preocupação do Senhor, com todas as investidas de Deus, não foi suficiente para que o mundo, para que as pessoas retomassem aquilo que Deus tinha dado a Adão no Éden.
E aí, a vida de Jesus, que se consolidou com a vinda dele, a vida de Jesus aqui na terra, porque Jesus já tinha a vida como sendo Deus, a vinda de Jesus, que ele se transformou num ser vivo, num ser vivente, numa alma vivente, ele veio aqui para dizer para mim e para você, eu sou o seu Salvador. E ele está dizendo nesta manhã, nesta noite para você, eu sou o seu Salvador. Diga comigo, Jesus é o meu Senhor e suficiente Salvador. Jesus é o meu Senhor e suficiente Salvador. Então a vinda de Jesus, a vida de Jesus, a função dele terrena veio com um propósito. Portanto, a nossa vida também aqui é uma vida de propósito. Tudo que Deus faz, faz com um propósito. Tudo que Deus arquiteta, tudo que Deus pensa, ele faz com um propósito. Porque na vida, irmãos, não há como a gente fazer nada que não seja com um propósito. Só que existe propósitos diversos. E o propósito do Senhor é bom, perfeito e agradável. O propósito de Deus é infalível. O propósito de Deus talvez não seja o seu propósito. O propósito de Deus vai muito mais além daquilo que a gente pensa. Glória a Deus pela sua vida, minha pastora. Então, a vida de Jesus aqui, que se deu através da sua vinda, né? E ele se transformou, veio em carne, teve que sair de uma mulher, do ventre de uma mulher, para entrar aqui na terra como homem. Jesus veio com um propósito, querido. Essa vinda dele foi proposital, foi através da vinda dele, glória a Deus, minha pastora, amém. Esta vinda de Jesus aqui veio para consolidar, irmã Lorena, seja bem-vinda em nome de Jesus, veio para consolidar e demonstrar o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade, para com toda a humanidade, para com a criação, a mais excelente criação de Deus, que foi o ser humano. Jesus veio implantar aqui, a vinda de Jesus aqui na terra foi para implantar o governo dele. E neste governo ele estabeleceu regras de conduta. O objetivo de Jesus foi restabelecer a união de Deus do homem com Deus. E neste governo, o governo do justo, o objetivo dele foi estabelecer regras de conduta. E essas regras de conduta passam os mandamentos, que são infalíveis. O que Deus nos manda fazer, o que Deus ordena que a gente faça, são regras de conduta infalíveis para todo ser humano, para todo aquele que nele crê, tenha sucesso. Por isso que a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, as regras de conduta que Deus estabelece para os seus filhos, porque nós, como pais, que temos filhos, estabelecemos regras através dos conhecimentos que nós obtivemos ao longo das nossas vidas, através da nossa índole, porque cada um ensina conforme a índole. E nós, como pais, que levamos uma vida abençoada e que temos uma conduta correta, estabelecemos regras para os nossos filhos, para que estes nossos filhos sigam essas regras e continuem a ser abençoados. Então, Deus, quando enviou Jesus, ele mandou Jesus com um propósito. E talvez
você ainda não tem entendido porque o propósito de Jesus era nos abençoar. O propósito de Jesus foi nos ensinar e nos doutrinar a ponto de que nós fôssemos orientados de maneira que nós sigamos um caminho correto. De maneira que nós tenhamos uma vida, irmão, de qualidade. Você não veio aqui na terra para obter, ficar em sofrimento o tempo todo, irmão. Você nasceu com um propósito. Nós nascemos com um propósito. E quando Jesus veio aqui e estabeleceu o governo dele, e começou a ensinar e a desmistificar aqueles religiosos da época, ele disse: olha, eu tenho para vocês aqui um novo mandamento. Todos os mandamentos estão inseridos no novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Por isso, irmão, mandamento não é algo para ser questionado, é algo para ser cumprido. Por isso, talvez você tenha, ao longo da sua vida, e tem momentos na nossa vida que a gente passa por dificuldades, por adversidades, que a gente fica pensando: meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Talvez você esteja aí na sua casa, passando por alguma adversidade, ou que já passou recentemente, ou porque algum dia já passou, e você tenha feito essa reflexão: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Queridos, eu já disse isso e vou repetir. Tudo aquilo que nós estamos passando, ou foi propósito de Deus, ou foi decorrente de uma atitude errada que nós tomamos. Mas Deus, quando Ele estabeleceu um propósito, quando Ele pensou em você vir ao mundo, em eu vir ao mundo, quando Ele pensou que eu viria ao mundo, Ele, com certeza, Ele estabeleceu um propósito na minha vida. Nós nascemos com uma missão, querido. Todos nós nascemos com uma missão. E muitas vezes nós se questionamos: meu Deus, por que eu nasci? Eu podia ter nascido num lar de pessoas mais de melhores condições financeiras. Podia ter nascido assim, outros nascem de uma forma, outros nascem de outra. Queridos, bote uma coisa na cabeça: às vezes nós não entendemos, mas eu posso lhe dizer categoricamente que você nasceu com um propósito específico. Que a vinda de Jesus aqui foi com um propósito específico e Ele veio implantar isso. E o propósito específico que Ele teve, você quando nasceu também, você nasceu com um propósito específico. E muitas vezes nós falamos deste propósito de Jesus e não entendemos qual é o nosso propósito. Jesus veio implantar uma nova norma de fé e conduta para que nós pudéssemos agir da mesma forma. A vinda de Jesus aqui foi para salvar a humanidade e fazer com que a humanidade entenda que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso instrutor. E Ele disse que quando Ele estava sendo assunto ao céu, Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, que Ele ia deixar um outro Consolador, que seria o Espírito Santo da aliança, que o mundo não vê, nem o pode receber. Mas nós o conhecemos porque Ele habita dentro de nós. Porque nós precisávamos de alguém para nos orientarmos. Porque as nossas vidas precisam de um coordenador, precisa de uma coordenação.
precisa de uma direção. E você não veio aqui na terra por acaso. Você não é fruto de uma falha genética. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente até fala que nós somos mais que vencedores porque nós ganhamos, nós vencemos 600 milhões de espermatozoides. A ciência nos diz que entre 200 a 600 milhões de espermatozoides são lançados na ejaculação. E vamos dizer assim, de uma forma ilustrativa, que você, entre 600, ou seja, 600 milhões de espermatozoides, você foi o único, ou seja, você deixou para trás 599 milhões, 999.999 esses espermatozoides ficaram para trás para que você fosse vencedor. Mas isso não se dá simplesmente porque você, por si só, decidiu fazê-lo. Isso não aconteceu porque por mim mesmo, eu não decidi fazê-lo. Foi Deus quem, se a gente tivesse atrás esses 600 milhões que representa, imagine você, para vocês terem uma ideia, representa quase 3 vezes a população do Brasil, representa quase que a população de toda a Europa. Imagine você uma multidão, a concorrência tremenda. Mas o propósito de Deus foi maior do que este grande número de espermatozoides, queridos. Porque Deus estabeleceu um propósito na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz, queridos, que nós não éramos nada e Ele já nos conhecia. Salmo 139 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Substância informe é uma substância que não tem forma. Ou seja, nós não éramos nada. E a Bíblia diz que no teu livro, os meus dias, todos os meus dias já estavam contados, cada um deles escritos e determinados. Salmo 139, 16. Ou seja, Deus já tinha um propósito na minha vida e na sua vida, querido. E este propósito é um grande privilégio na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja questionando aí, mas que a minha vida é assim assado. Talvez haja uma necessidade de mudança. Hoje Deus fala em mudança radical, irmãos. A qualidade de vida, a nossa qualidade de vida pode ser determinada com as nossas atitudes, porque Deus tem um grande propósito na minha vida e na sua vida, querido. Porque Deus pegaria um espermatozoide, querido, no meio de 600 milhões, pegaria um espermatozoide e escolheria. Deus escolheu a mim e Deus escolheu a você, querido. Com um propósito, com um grande propósito. Você foi inserido na família que você está, porque Deus assim o quis. E faça de você a melhor pessoa que você pode fazer. Seja um agente transformador da sua família. Seja um agente disseminador do amor. Porque foi isso que veio Jesus. O propósito de Jesus era esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nós devemos amar também. E você talvez se pergunte, mas qual é o sentido da vida, pastor? O sentido da vida, querido, é amar. O sentido da vida é amar, continuar amando. Eu me lembro de uns anos atrás, já tem uns mais de 20 anos, mas tem coisas que ficam na nossa mente que a gente nunca esquece. Teve um amigo meu
que na época eu estava com uns problemas estomacais e um amigo meu já tinha tido problemas estomacais e me indicou um médico homeopata. E eu fui para esse médico homeopata. E eu estava num dos momentos da minha vida muito difíceis, porque eu tinha me decepcionado com um amigo, uma pessoa amiga. Porque a gente só se decepciona com aquelas pessoas que a gente ama, né? Com aquelas pessoas que a gente tem muita boa relação. Aí a gente fica muito desapontado quando alguém faz alguma coisa que a gente não espera. E é isso que muitas vezes acontece conosco, que a gente se machuca demais com os nossos entes queridos, né, irmão? Porque a gente ama esse povo, né? A gente ama nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossos filhos, nossos entes queridos, né? E nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos de sangue. E a gente, com a mais boa vontade, cheio de amor, a gente tenta disseminar este amor, a gente, sabe, se enche de amor para amar essas pessoas, para cuidar. E muitas vezes as atitudes de ingratidão dessas pessoas machucam o coração da gente. Eu sei que isso é muito evidente nas nossas vidas. Isso acontece com todo mundo. E nesse dia, voltando à história que eu estava conversando, eu fui para o médico para tratar desse problema de estômago. Ele começou a me perguntar muitas coisas acerca dos problemas de estômago. E eu não estava entendendo muito, porque ele começou a falar de determinadas coisas e começou a entrar para o lado espiritual. E por fim ele disse assim: e você, como é que está o seu coração? Eu estava muito machucado e aí eu disse para ele, eu disse: olha, eu me decepcionei aqui, eu estou muito chateado esses dias. Aí ele disse para mim: sabe o que você deve fazer? Ame mais essa pessoa. Coloque ele nas suas orações. Deus colocou aquele médico no meu caminho, irmãos, para me ensinar o evangelho genuíno. Que o propósito das nossas vidas aqui é amar. O propósito da nossa vida aqui é de disseminar o amor. Nós somos agentes disseminadores do amor. Porque é muito provável que ao longo das nossas vidas nós vamos sofrer muitas coisas. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Parece uma coisa muito batida, mas é uma coisa muito clara. No mundo teríamos aflições, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: no mundo, querido, vocês vão passar talvez por muitas circunstâncias que eu passei, mas eu perdoei. É isso aí, minha irmã Lília. Perdoar o tempo todo, 70 vezes 7, mais, né? 70 vezes 7 é 490 vezes. Talvez você, nessa convivência, não precise perdoar, gastar esse 490, né? Essas 490 vezes. Talvez tenha gente até que esteja, quando Pedro falou isso, Jesus disse que era 70 vezes 7, talvez tenha crentes aí que andem até com um caderninho, né? E riscando, né? Olha, já lhe perdoei, já lhe perdoei, já lhe perdoei. Mas não é necessário isso, querido. Jesus está dizendo infinitas vezes. Infinitas vezes você tem que perdoar. Porque quem ama, perdoa. E Deus veio estabelecer aqui, Jesus quando veio para aqui, ele veio com um propósito de estabelecer uma conexão com o homem. E ele fez isso através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo
veio e passou a habitar dentro de mim e de você. E a gente tem uma conexão direta com o Pai através do Espírito Santo. E ele estabelece, na verdade, quando eu falei da questão do que você veio com um propósito, que você foi escolhido, que nós fomos escolhidos, querido. Você foi escolhido, você que está aí, entenda, você foi escolhido. Você não foi só vencer, você não venceu, porque você era o melhorzinho. Não, querido. Você venceu porque dentre 600 milhões de espermatozoides, Deus escolheu você para você fecundar o óvulo da sua mamãe. E se você viesse numa família, numa outra família, não seria você, seria outra pessoa. Se você quisesse ter um outro pai, não seria você, seria uma outra pessoa. Se você quisesse ter uma outra mãe, não seria sua mãe, seria uma outra pessoa. Portanto, contente-se com a mãe e com o pai que você tem, com os irmãos, com a família que você tem. Seja a luz na sua família, querido. Viva o verdadeiro evangelho na sua família. Porque Deus te dá, através da Bíblia, as ferramentas necessárias para que você possa colocar em prática o amor que ele tanto preconiza, o amor que ele tanto fala através do Espírito Santo, o amor que ele tanto fala através da palavra dele, que é a Bíblia. Quando Jesus estava aqui, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a minha vontade. Eu vim amar. Na verdade, é isso que ele quis dizer. Eu vim amar. Porque quem ama, sofre menos. Porque quem abre o coração, que é cheio de amor, sofre menos. As pessoas que mais sofrem são as pessoas que amam menos. São as pessoas carrancudas, as pessoas sisudas, as avarentas, as reclamonas. Aquelas pessoas travadas, aquelas pessoas, sabe, que não abrem o coração, sofrem mais. Porque quem ama, sofre menos, irmão. Se você quer sofrer menos, passe a amar agora. Aí você talvez se pergunte: eu pensei que quando eu casasse fosse de um jeito. Eu pensei que a minha família fosse de um jeito. Eu pensei que meu amigo fosse de um jeito. Eu pensei que meu colega fosse de um jeito. Enfim, eu pensei que minha vida fosse de um jeito. Pensar, diz o ditado, que de pensar morreu o burro. Isso é um provérbio, não é um provérbio, não, um pensamento de um francês, que diz que o burro estava com sede e com fome. E aí colocaram diante dele uma tigela de aveia e uma tigela de água. Aí ele ficou na dúvida, com sede e com fome, o que ele ia comer. E de pensar do que fazer, ele acabou morrendo de fome e de sede, porque ele não sabia o que fazer. Daí vem esse ditado: de pensar, morreu o burro. Então, se você está pensando muita coisa, eu pensei que era assim, eu pensei que era assado. Não, pare de pensar, meu irmão, e haja. Pare de pensar e seja obediente à palavra. Ame. Ele diz: os meus pensamentos não são seus pensamentos. Eu bem sei que pensamento tenho acerca de vós. Paulo diz: quão insondáveis, Senhor, são seus pensamentos. Irmão, só o Espírito Santo pode revelar os pensamentos de Deus para as nossas vidas. É por isso que a gente tem que andar, sabe, em sintonia o tempo todo com o Espírito Santo. Pedindo ao Espírito Santo misericórdia, pedindo coordenação. Porque eu não sou besta. Hoje eu estava vendo um pastor amigo meu falando disso, né? Da marca da besta. Tem a marca da besta e a marca dos bestas. A marca dos bestas é aquele... para mim, é a marca dos crentes que andam, né? Segundo a carne. Que querem fazer a vontade da carne. Porque quando a Bíblia diz, que Paulo diz: eu trago no meu corpo, portanto ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus.
Do ponto de vista literal, ele tinha marcas porque Paulo sofreu muito. Mas a maior marca que pode haver no ser humano, que pode haver no crente em Jesus, no Filho de Deus, é o amor. A maior marca que Deus pode fazer em nossas vidas é o amor, é consolidar o amor em nossas vidas. Querido, se nós amássemos, se a Terra toda, se esse planeta Terra fossem as pessoas todas elas cheias de amor, nós vivíamos num paraíso. Seria um rascunho do céu, digamos assim, porque no céu é outra coisa, mas a Terra seria de outro nível. E Jesus está o tempo todo, ame, 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 ame. Mas você com o seu coração endurecido, não abre seu coração para amar. Então você vai ficar sofrendo, preso, algemas e prisões, irmão, porque você não abre seu coração para amar. Vamos continuar amando. Por isso que Jesus, quando ele está para ser assunto ao céu, lá em João 14, em 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e o coloca em prática e vive esses mandamentos, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem muitas pessoas que Jesus não tem se manifestado, irmão, porque não tem amado, não tem buscado, não tem cumprido o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus hoje é amar. O mandamento, a vinda de Jesus aqui na terra, o propósito de Jesus aqui na terra foi dizer: meus filhos, sejam verdadeiramente meus discípulos. Porque João 13:35 diz assim: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas vão começar a descobrir que você é discípulo do Senhor. Quando você estiver no seu trabalho e você estiver sendo perseguido, e você não tiver nenhuma atitude de que seja para confrontar aquela pessoa, que você não reaja a aquelas afrontas, aí as pessoas vão dizer: este é um discípulo de Jesus, este verdadeiramente é um crente em Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E este será amado do meu Pai. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Nós precisamos amar, querido. Não fique com medo de amar. Você que é varoa do Senhor, abra seu coração. Seu marido ainda é um brucutu, é um tosco, é um turrão, sabe, um grosso. Ele vai ser transformado através das suas atitudes. Vai ser através do seu amor, da sua demonstração de amor, que um dia, sabe, um dia Deus vai tocar no coração dele. Um dia o Espírito Santo vai tocar no coração dele. Assim também como os outros. Eu estou falando de marido, mas qualquer pessoa que se relacione com o outro. Eu digo isso porque normalmente isso acontece com a maioria. Normalmente isso são as mulheres com os maridos. Mas num todo. É isso mesmo, minha pastora. Nós que somos movidos pelo Espírito Santo,
que somos direcionados, que somos coordenados. Devemos entender que esse Espírito Santo que está dentro de nós está cheio de amor. E o Espírito Santo, ele funciona de uma maneira ilustrativa, talvez como um marca-passo. Marca-passo é aquele aparelhinho que é colocado perto do coração, quando a pessoa tem problema de arritmia cardíaca, e ele é colocado ali para poder justamente coordenar as batidas do coração. Sabe? Ficar o coração ele bate de uma maneira desordenada, e aí é colocado um marca-passo para que o coração tenha uma batida normal. E o Espírito Santo é como se fosse um marca-passo. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós, como se fosse um marca-passo. E ele vai, se você deixar. O problema é que quando essas pessoas, no caso específico do marca-passo, essas pessoas não dependem da sua vontade. O próprio marca-passo vai agir por si só. Mas no caso do Espírito Santo, aquele marca-passo lá depende do acionamento. Você, como ser humano, precisa acionar o Espírito Santo para o Espírito Santo começar a marcar os seus passos, literalmente. Para que o Espírito Santo comece a marcar a sua vida, a coordenar, a tomar direção. É como se você fosse um piloto de uma aeronave e você acionasse o piloto automático, nesse caso o Espírito Santo. Porque você sabe que você não tem a habilidade necessária para coordenar. Por isso que Jesus botou o Espírito Santo, irmão. Por isso que Jesus disse, não, ele vai habitar agora dentro de vocês. O Espírito Santo precisa ser acionado o tempo todo, queridos. 24 horas por dia, mas nós teimamos muitas vezes, só chamamos o Espírito Santo quando nós estamos em apuros. Nós só clamamos a Deus quando estamos em apuros. O Espírito Santo está disponível 24 horas por dia para as nossas vidas. Mas nós muitas vezes não entendemos. Você quer amar? Você quer aprender a amar? Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo coordenar a sua vida. Deixe o Espírito Santo coordenar seus sentimentos. João 8,38 diz assim, eu falo das coisas que vi meu Pai falar. Vós, porém, fazeis o que viste o vosso Pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, então. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedem de Abraão. Vocês não procedem de Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43, qual a razão por que não compreendeis minha linguagem? Disse Jesus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E Jesus diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui está falando de nós fazermos a vontade do Pai. Naquele tempo, os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, os doutores da lei, eram religiosos e faziam coisas que não eram da vontade de Deus, utilizavam a Bíblia, como muitos fazem por aí, utilizam a Bíblia de uma maneira errada, para o seu próprio prazer.
Então, queridos, na dividida fique com a Bíblia. Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu marido, não conhece o meu irmão, não conhece aquele irmão da igreja, não conhece fulano, não conhece minha esposa, não conhece meu filho, o senhor não sabe como é a situação, meu irmão. Ah, o mandamento é amar. Aí eu faço as minhas palavras, as palavras do obreiro Jorge, que gosta muito de falar isso, viu, Jorge? Rapaz, não é comigo não. Tá na Bíblia. Se você quiser reclamar, vai reclamar com Deus. Deus está dizendo para amar. Jesus veio, a vida de Jesus aqui na terra, porque precisava de um homem, precisava de um Salvador. E a vinda de Jesus aqui na terra foi com o propósito de disseminar o amor. Era isso que Deus queria. Era este o grande propósito, que foi um propósito infalível. Jesus, quando estava naquela cruz, sofrendo como homem, ele diz assim: Pai, Lucas 22, 42, Pai, se quiser, passa de mim este cálice, contudo, se não for não faça a minha vontade, mas a tua. Este é o mandamento, não é que a gente faça a nossa vontade, é que a vontade do nosso Pai seja feita em nossas vidas. Que não seja a minha vontade, que não seja a sua vontade, meu irmão. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Imagine isso, bota na sua cabeça isso. Quando Jesus disse isso, Jesus sabia que Deus era Deus. E ele estava lá naquela cruz. Estava sofrendo. Talvez você esteja num momento de sofrimento. Sabe? E você tá pensando, Deus, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais esse marido, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais essa mulher, passa de mim esse cálice. Talvez como ser humano você esteja pensando isso. Mas Deus diz neste momento, e você tem que orar para Deus dizendo: faça a sua vontade, Senhor, na minha vida. É isso que Deus quer. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, significa dizer que se você deixar que ele faça a vontade dele na sua vida, você vai ter uma vida de sucesso. O segredo do sucesso é fazer a vontade do Pai, querido. É obedecer os mandamentos dele. E o mandamento é amor. O mandamento é amar. Fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Lília está dizendo: se não esquentarmos o amor, é hora de esfriar na terra. Então, queridos, bote uma coisa no seu coração. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio com esse propósito. E nós somos os Jesuses aqui na terra agora. Que nós somos os cumpridores, né, deste propósito de Deus. A Bíblia diz que os planos dele não serão frustrados. Então o propósito dele não pode ser descumprido, não pode ser frustrado. Sabe? Então, nesta noite, em nome de Jesus eu te peço, se você está aí na sua casa, angustiado, amargurado, ou com qualquer coisa, ou com alguma frustração, quer seja no âmbito emocional, no âmbito financeiro, no âmbito profissional, querido, entregue ao Senhor. Deixe que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. Deixe que o Espírito Santo coordene sua vida, tome a direção. Porque essa vinda de Jesus aqui foi um marco. Selou de vez. Jesus só vai vir agora, irmão, para buscar a noiva, que é a igreja. Deus, como eu disse antes, Deus tinha tomado várias atitudes, tinha estabelecido várias estratégias. E a infalível, né, a partir de todas as outras atitudes, a última e que foi determinante foi a vinda de Jesus. E esta vida de Jesus
veio com o propósito de disseminar este amor. Por isso, continue amando. Está angustiado, está desesperado, está desanimado, está fraco na fé, sabe? Ame. Continue amando, porque o amor fortalece, o amor alimenta, o amor rejuvenesce. Pode observar que as pessoas que amam têm um brilho nos olhos, têm uma afeição no rosto, são mais alegres, são mais felizes. Não tem barreiras para quem ama. Não tem circunstância, não tem dificuldade. Amém, queridos? Que nesta noite você entenda esse propósito. Que nesta noite você abra o seu coração. Ah, mas pastor, essas pessoas que eu convivo são pessoas ingratas, que não merecem o meu amor. Eu estava pensando em buscar trocar de marido ou trocar de mulher para ver se eu arrumo uma mulher que entenda o meu amor, eu arrumo um homem que entenda o meu amor. Não vai adiantar nada, irmão. Não vai adiantar nada, minha irmã. A mudança precisa ser em você. A visão do amor precisa mudar no seu coração. O amor precisa transformar primeiro o seu coração. Porque quando você começar a vivenciar o amor de Cristo na sua vida de uma maneira completa, você vai entender o que verdadeiramente é amor. E você nunca vai colocar em prática o amor se você não passar por adversidade, passar por circunstâncias de pessoas ingratas. Você não conviver com pessoas ingratas. Eu já disse isso e torno a dizer. Você quer aprender a amar a pessoa que não merece? Aprenda com Jesus, porque Jesus é especialista em amar quem não merece. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo não merecia, ninguém de nós éramos merecedores. E ainda assim Jesus morreu por mim e por você. Aí agora nós entendemos isso e valorizamos este amor de Jesus. Eu valorizo isso. Eu creio que você que está aí do outro lado valoriza isso. Mas você precisa colocar em prática. Você valoriza o amor de Jesus, mas você não coloca em prática o que ele falou. De obedecer os mandamentos e de verdadeiramente demonstrar o amor que você tem por ele. Que é de você disseminar o amor que ele implantou no seu coração para outras pessoas. E nós teremos um mundo transformado através do amor. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada família aqui representada, que Deus abençoe cada coração. Em nome de Jesus, Deus amado e querido, Deus todo-poderoso, louvado e agradecido seja teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós profetizamos através a vida dessas pessoas, uma unção de amor poderosa que encha cada coração, que o Senhor tire todo espírito de mágoa, de ressentimento, em nome de Jesus. Que o Senhor tire, meu Senhor, tudo que não te louva, não te exalta, não te glorifique de cada coração, meu Pai, em nome de Jesus. Cada família aqui representada, cada irmão conectado, cada pessoa que irá ouvir, meu Pai, esta live, em nome de Jesus, esta pregação, nós profetizamos vida, profetizamos amor, abundância de amor em seus corações, em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido e amado, tira, meu Pai, todo o espírito de ressentimento, de mágoa, toda a enfermidade causada por esse sentimento seja anulada agora na autoridade do nome de Jesus. Nós te bendizemos, nós te amamos, Senhor. Nós nos alegramos em Ti e te agradecemos, meu Pai, por a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Nós estamos iniciando, Senhor, um novo mês e nós abençoamos, em nome de Jesus, este mês, o mês 8, mês de agosto, o mês de agosto do Senhor, em nome de Jesus, profetizamos bênção sem medida na vida dos teus filhos, das tuas filhas e todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. Queridos, um beijo em seus corações. Queria lembrar para vocês que quarta-feira temos o culto da família, quinta-feira voltamos
também tem o culto das companheiras do Senhor. No sábado, o culto dos jovens, no altar. E no domingo no domingo nós já vamos começar no próximo domingo o culto presencial. Em nome de Jesus, todo domingo agora, a partir do próximo domingo, culto presencial no culto da manhã EBD. Amém? Em nome de Jesus, também queremos lembrar que nós continuamos com o número, está lá no grupo dos avisos, o número das contas, a conta para dizimar e ofertar e a conta para as cestas básicas. Amém, querido? Continue sendo abençoando o reino de Deus, abençoando os irmãos que necessitam. Nós somos disseminadores do reino do Senhor. Amém, querido? Então, você que é discípulo do Senhor, que tem este amor em seu coração, que Deus continue abençoando suas vidas. Amém? Glória a Deus, a graça. Temos também, Paulinho está falando aí do domingo, todo domingo às 15 horas, o discipulado, estudos, né, que está todo mundo convidado. Amém, queridos? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.